Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Final que vocês estão assistindo nosso programa, nosso vídeo. Está entrando mais um do programa Futuro Debate aqui no canal do YouTube da VRT TV. Hoje estou aqui com o Bruno Henrique Bertazzo, meu primo, está participando aqui hoje. O Pedro Henrique, o André Pandeiro. Você? Opa, Você? tudo sim, tranquilo, graças a Deus. Você, André? Oi, beleza? Tudo bem, vamos começar esse nosso programa. Bom, né? Vamos começar falando com o principal, começar falando do principal jogo da rodada, né? O jogo entre Palmeiras e Flamengo, né? O jogo marcado pelo que aconteceu fora de campo, mas até que, na minha opinião, acabou sendo um bom jogo, afinal das contas, né? Mas antes de falar do jogo em si, vamos começar falando do que ocorreu de campo. A questão que ocorreu fora de campo. Bruno, você tá ouvindo? Eu travei, perdão. Falar sobre o que aconteceu fora do jogo, do Flamengo e Palmeiras. Ó, eu procurei saber mais um pouco e eu vi que essa ação que agora os clubes estão tomando, por exemplo, o Atlético Mineiro, que ameaçou entrar na justiça contra o Flamengo, ele provavelmente não vai conseguir nenhum sucesso, nenhum êxito nesse processo, porque o Flamengo não foi o Flamengo que entrou na justiça para não jogar, foi o sindicato dos trabalhadores e uma outra entidade do Rio de Janeiro que foram à justiça comum e pediram o adiamento da partida. Então o Flamengo ele não tem nenhuma ligação direta com isso, e se não for comprovado que o Flamengo pediu para essas entidades ou coisas do tipo, o jogo não tem como você punir o Flamengo por nada. Falando agora da parte da minha opinião, o que eu penso a respeito disso, eu penso que dava para ter o jogo se tivesse os jogadores necessários. Só que por questão da saúde. Então, se realmente os jogadores que jogaram contra o Palmeiras estivessem livres do coronavírus, apresentasse as condições de saúde necessárias para o jogo, sem problema nenhum para o jogo. Sim, foi uma vergonha que aconteceu, né? Mas antes de falar na minha opinião, né? Eu quero perguntar pra você, Pedro, o que você achou dessa questão que ocorreu fora de campo? Pedro, o que você achou dessa questão que ocorreu fora de campo? É meio complicado, né? Porque eu acho que, tipo assim, lá eu vi o cara da Fox Por favor, falando, né, que... Liga a câmera aí, por favor. Oi? Então, desligar a câmera. Tá ok já. Não, é só ligar a câmera. Aqui já tava normal a câmera dele. Ah, tá. Deve ser problema meu, então. Deve ser problema meu. Pode falar. Porque foi a diretoria lá, os caras, o Landim, ele parece que não queria que realizasse o jogo, mas o Marcos Braz ali, ele queria que tivesse o jogo, né? Até bateu de frente lá com os caras lá e obrigou, né? Mandou o ônibus, os caras ir pro estádio, tudo. E agora o negócio também vai ficar feio, porque o Flamengo também quase se ferrou, né? Porque o sindicato lá o regional lá dos trabalhadores lá, a liminar lá. E aí o Flamengo, acho que ele não... ele decidiu entrar em campo lá porque ia prejudicar eles, né? Porque se eles pegassem os 15 dias sem jogar lá, eles não iam poder jogar na Libertadores, né? E isso aí ficou um fato polêmico agora, porque, tipo, igual o rapaz falou aí, do Atlético Mineiro vai tentar lá entrar, né, para ver, botar pressão nisso aí, porque vai ficar foda os caras querer usar, tipo, a regra, botar o direito, um protocolo só para eles, para ser utilizado, né? Tipo, e agora vai ficar uma briga jurídica esse trem aí, tá só começando, esse trem não vai acabar nisso aí, não. Vai entrar mais aí, agora
Vamos ver, o Flamengo agora tá enrascado. Quero ver se agora eu conseguir se tirar dessa situação aí. André, agora eu queria perguntar pra você, você que faz análises sobre os jogos do Flamengo no seu Twitter, análise bacana, pra quem tem Twitter, sabe? Deve conhecer o André lá do Twitter, que tá assistindo a gente. André, o que você achou dessa questão que ocorreu fora de campo, né? Essa vergonha que aconteceu? Bom, para mim foi uma situação muito complicada, uma situação que é prejudicial até para os torcedores do Flamengo, porque o trato da diretoria com a pandemia vem sido bem ruim para o clube, inclusive, para a imagem do clube, e também um pouco desconexo da realidade. Acho bem complicado. Sobre essa partida específica, o Flamengo assinou o protocolo e concordou no começo, quando voltar com o futebol, que assim seria. Mesmo se o time tivesse desfalques, o time teria que entrar em campo. Houveram outros casos que os times entraram. E por mais que o surto tenha sido numa escala muito maior do que já havia acontecido com outros clubes, porque o Flamengo teve 41 profissionais com o coronavírus, o time tinha assinado e a regra tem que prevalecer para todos, então o time tinha que entrar em campo, tinha jogador para isso. Acho que não foi legal da diretoria do Flamengo de tentar cancelar a partida e voltar atrás com a própria palavra, e não dá para dizer que a diretoria do Flamengo se importa com a pandemia. Essa questão da pandemia tem sido uma muleta para dirigente tentar buscar os seus próprios interesses. Não é uma exclusividade do Flamengo, inclusive. Então foi uma situação bem complicada mesmo. Eu particularmente não acho que vai ter um desdobramento em relação à exclusão do clube do campeonato, ou rebaixamento. Eu não acho que isso vai para frente por inúmeros motivos extracampo e também porque eu não vejo base para isso no processo. Mas ficou muito feio mais uma vez. A imagem do Flamengo sendo prejudicada por alguns dirigentes que não sei se demonstram capacidade para estar no local de poder que estão no clube. É bem complicada a situação, tanto para os torcedores dos outros times, quanto também para os torcedores do Flamengo. É uma situação bem delicada, que podia ter sido evitada, mas parece que o futebol aqui no Brasil é deixado por último plano em algumas horas. Bem complicado. Falou bem, André. Assim, pra mim foi uma vergonha tudo que aconteceu, sabe? A questão. Primeiro que os dirigentes do Flamengo não tinha necessidade de pedir o adiamento da partida, sabe? O Flamengo não uma partida com o Palmeiras. Pra que pedir o adiamento da partida? Pra que criar esse alvoroço todo? É dos tribunais, sabe? Poucos sabem desses tribunais, desses ministros de tribunais, poucos sabem de futebol, na minha opinião, sabe? Fica se intrometendo o tempo todo nessa questão do futebol brasileiro, até o. A gente só foi saber se ter partido nos acréscimos, se a gente for nas palavras aqui, então, cara, é uma vergonha o que aconteceu, na minha opinião, cara. E algumas pessoas, os dirigentes do Flamengo estão muito mal, né? Dentro de campo, não foram excelentes, algumas questões desse ano, principalmente está de pandemia, eles vão indo muito mal, na minha opinião, né? Tanto que o Flamengo fez uma boa partida contra o Palmeiras, né? Não tinha necessidade de ser alvoroço todo, né? Mas agora vamos falar da parte do jogo, né? Da parte do espetáculo que teve em campo, né? Até que foi um jogo bom, na minha opinião, né? O que você achou do jogo, Bruno? Você achou que foi um jogo legal, um jogo, um empate, você achou que o empate foi maior pra quem? O que eu achei do jogo foi o primeiro tempo. O Flamengo, eu ainda não sentia confiança no elenco, mesmo que o time não estivesse errando muito, eu não sabia qual seria a proposta de jogo no primeiro tempo. Os dois times estavam errando muitos passes, pouco agressivo, principalmente o Palmeiras, que ficou mais com a bola, mas o Flamengo estava, como que eu posso dizer, começando a aparecer no primeiro tempo. Ele estava pegando confiança e no segundo tempo a gente viu um jogo em que o Palmeiras ele teve um chute, se não me engano o chute do Zé Rafael foi até no primeiro tempo, mas foi um chute de fora da área. E depois o lance do gol foi um lance achado, um gol que ninguém esperava, num chute de fora da área que desviou no Thiago Maia. E depois uma outra chance do Luiz Adriano, que foi no cruzamento do Vini,
ele cabeceou e o Neneca fez uma ótima defesa. Mas a gente viu o jogo inteiro que o Palmeiras ele só atacou pelos lados de campo, e eu reforço agora para você o que a gente disse no outro programa. O Palmeiras ele é muito dependente da qualidade individual. Quando a qualidade individual dos jogadores não aparece, o time faz uma partida com um desempenho horrível, como foi o caso agora. E o Flamengo, os meninos mostrando personalidade, com destaque para Ramon, o goleiro, como eu já disse, e o Guilherme Bala, na minha opinião, foram os destaques. E até o Lincoln conseguiu fazer uma boa partida, tendo comparação o que ele vinha fazendo no Flamengo, que não era uma das melhores coisas. Então, a gente pode ver que o Flamengo, quando ele foi para cima, ele trabalhou melhor que o Palmeiras, com peças com menos nome, e também foi mais eficaz, que levou grande perigo no chute do Arrascaeta, numa tabela com o Pedro. Teve um lance de contra-ataque, que o Lázaro ficou na entrada da grande área, ele foi desarmado pelo Marcos Rocha. Teve lance do chute de fora do Arrascaeta. Então o Flamengo, na minha opinião, foi bem mais produtivo que o Palmeiras. O Palmeiras que fez só um jogo lateral. O que você achou do jogo, Pedro? Pra mim, na minha opinião, o Flamengo poderia ter sido vencido, né? Mas como se fosse um Palmeiras desorganizado, né? O Flamengo, se tiver vencedor pra esse jogo, pra mim deve ter sido o Flamengo, né? O que você achou do jogo, Pedro? Foi um jogo bom, meio parelho, né? Tipo, o Flamengo até surpreendeu muito os moleques. O André falou aí, teve personalidade, todos foram bem. Também teve uma surpresa igual o Lincoln, também, que o Lincoln jogou. Pelo que ele estava apresentando, foi perfeito, excelente. E o Palmeiras é muito, sei lá, os caras não produz nada, é só no mesmo jogo, assim, aéreo, tipo, como a maioria do time brasileiro, só metendo bola na área. O time sem efetividade nenhuma, não cria nada de novo, e é medroso, com o time do Flamengo todo, tipo, desmantelado lá, todo acabado lá, os caras não conseguiram, não deram susto nenhum ali. E, tipo, o Flamengo foi bem, fez o jogo dele, normal. O Thiago Maia jogou muito, o Gerson também, a Arrascaeta jogaram demais, concentrando a bola no meio ali. E, tipo, e também foi muito bom pro Flamengo, porque o empate, assim, foi até bom, porque quem esperava era pegar uma derrota. E pelo constância do jogo, eu concordo contigo, o Flamengo tinha que ter vencido, né? Mas é assim, igual teve mais oportunidades, chegaram mais em cima, mas isso, tá bom, até o empate, assim, ficou até bom, era melhor, poderia ter vencido, mas tá bom o empate, agora... Entendi. Agora, André, o que você achou do jogo em relação ao Palmeiras e ao Flamengo? Pra quem o empate foi melhor, quer dizer, o empate foi pro Flamengo, né? Mas o que você achou do jogo? Então, acho que a gente teve uma extremicidade em relação à expectativa de um time e do outro. Era uma diferença de extremos mesmo. Enquanto o Palmeiras tinha tudo para conseguir um bom resultado, para conseguir vencer o Flamengo tinha todas as condições adversas para essa partida. Então, era como se o Luxemburgo não pudesse deixar de vencer essa partida de forma alguma, até por conta de todo o contexto de 2019. O Flamengo, em 2 partidas contra o Palmeiras, demitiu 2 técnicos. A gente fala assim, não é o Flamengo que demitiu, mas após 2 partidas contra o Flamengo, caíram 2 treinadores do Palmeiras ano passado. E o Palmeiras sofreu bastante com o Flamengo em 2019, por todo o contexto, pelo Flamengo ter conseguido conquistar a Libertadores, que é a obsessão alviverde, e foi nítido assim que em 2020 o Palmeiras queria bater de frente com o Flamengo, que até então era do Jorge Jesus, foi atrás do Sampaoli, inclusive, a ideia de técnico estrangeiro. Então, o Flamengo e o Palmeiras se tornou um campeonato à parte para o Palmeiras em 2020, assim como em 2019 tinha sido para o Flamengo, que foi vice-campeão para o Palmeiras em 2018, tentou replicar a ideia do treinador, contratando o Abel Braga no começo do ano e não deu certo.
Então, assim, querendo dizer que essa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos, tem sido cada vez mais intensificada. Então, com todo esse contexto, o Luxemburgo tinha tudo para vencer essa partida, e essa partida para ele se tornou praticamente uma obrigação. Ele tinha que ganhar, porque o Flamengo tinha 6 jogadores aliás, 5 jogadores do sub-20 no titular, mais 3 que entraram no segundo tempo. A média de idade do time era inferior a 21 anos de todos os jogadores que entraram, e só o Arrascaeta que não era sub-23, apesar de 3 jogadores, o Thiago Maia, o Gerson e o Pedro, também serem de alta qualidade, eles têm 23 anos. É bom ressaltar isso. O Flamengo tinha um time de garotos ontem, e um time formado às pressas, porque alguns jogadores não sabiam se iam para o jogo ou não. Teve jogador que viajou para disputar o campeonato sub-20, acho que contra o Internacional, se não me engano. Então, o cenário era muito ruim para o Flamengo e muito bom para o Palmeiras. Só que em campo, o que a gente viu foi o contrário. Parecia que o time formado às pressas era do Palmeiras, não do Flamengo. Acho que isso deve ter incomodado mais a torcida alviverde, que o time do Luxemburgo não conseguia fazer uma tabela, não conseguia uma jogada de infiltração, insistia nos mesmos pontos, é lateral na área, é cruzamento na área, é tentar alguma jogada individual, e nem as individualidades conseguiram prevalecer. Eu acho que um ponto bem interessante da partida, de destaque, é que no segundo tempo, o Flamengo usou um meio-campista, o Richard Rios, que fez a estreia dele entre os profissionais, como lateral direito improvisado. E o Rony não conseguiu vencer uma jogada em cima dele. Eu acho que é o símbolo de que tem muita coisa errada nesse time do Palmeiras, que tem muito a se melhorar, que os jogadores não estão conseguindo render individualmente, e os gols que o Palmeiras consegue criar nunca são de jogadas bem trabalhadas. O de ontem foi um exemplo, uma finalização de fora da área do excelente Patrick de Paula, que é um ótimo jogador, e que desviou e por acaso entrou. E além dessa jogada, o Palmeiras teve uma finalização de risco, que foi um cruzamento na área, que o Luiz Adriano cabeceou, Luiz Adriano que é um ótimo centroavante, e o Neneca fez uma excelente defesa, o goleiro do Flamengo que não jogava há 9 meses. Então, assim, é um cenário que mostra que o Palmeiras tem muito a se pensar para o seu futuro, tem muito a se corrigir, o trabalho do Luxemburgo precisa evoluir em muitos aspectos, e que o Flamengo, pelo menos o torcedor rubro-negro, recupera um pouco da autoestima, porque boa parte, eu acredito que a maior parte da torcida do Flamengo esteja muito chateado com a diretoria e com todos esses problemas que o clube está sofrendo fora de campo. Então, essa partida talvez tenha sido um ponto de virada para o Flamengo, para tentar embalar numa boa sequência, e para o Palmeiras talvez seja um ponto para se repensar tudo, porque o desempenho dentro de campo deixou claro que tem muita coisa errada. Para o time do Flamengo, todo remendado, conseguir ser mais ofensivo e se impor dentro da casa do Palmeiras. É algo que não dá para acontecer. Acho que o torcedor palmeirense deve estar bem chateado depois do que viu ontem, e o torcedor do Flamengo muito orgulhoso. Assim, todo mundo aqui tem a mesma opinião, na realidade, né? Porque, assim, pra quem quiser ver a minha análise mais aprofundada, tem pessoal assistir o programa Futebol em Pauta no meu canal do YouTube, tá lá disponível, né? Assim, eu vou falar minha opinião aqui agora. Assim, o Palmeiras, aquela questão, o Palmeiras é o mesmo time de sempre, sabe? Não tem nenhuma novidade, sabe? O que salvou o Luxemburgo, né, de certa forma, foi o emprego dele, foi ter ganho a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, né? Porque o Palmeiras tá invicto até agora? Tá invicto, né? Ótimo, né? Não perdeu, é o único invicto até agora no Campeonato Brasileiro, mas futebol, o Palmeiras não tem. O futebol que o Palmeiras apresenta é medíocre, é um futebol, o torcedor vem, dá desgosto. O Flamengo ontem jogou melhor que o Palmeiras. O time sub-20 do Flamengo praticamente só tinha o Gerson, o Arrascaeta, o Thiago Maia e o Pedro em campo, os 4 jogadores. Só o time profissional do Flamengo em campo. Daí eles jogaram. E o time resto, o time sub-20 do Flamengo jogou melhor que o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras não apresenta nada de futebol. Nada de futebol. E o que você falou, né? O lateral improvisado do Flamengo engoliu o Rony, né? O André falou, né? Engoliu o Rony lá no campo, né? Do lado do campo, né? Ou seja, o Flamengo merecia vencer essa partida, na minha opinião. Se tivesse caprichado um pouco mais nas finalizações, em alguns contra-ataques, poderia ter vencido o jogo. O Palmeiras é um nada. O Luxemburgo é o rei do empate, mas esse empate não vão levar o Palmeiras para lugar nenhum, né?
Ou seja, é uma coisa inacreditável o Palmeiras, porque tem elenco bom. O Palmeiras tem um elenco bom. Porém, eu demitiria o Luxemburgo, na minha opinião. Ó, os jogadores precisam render mais. O Flamengo precisa de alguns. Quer dizer, o Flamengo não. O Palmeiras precisa de alguns esforços pontuais. Mas eu demitiria o Luxemburgo, na minha opinião. Eu já até falei algumas vezes isso aqui no Twitter, eu até conversando com meu pai, que é palmeirense, eu digo pra ele, se eu fosse o Palmeiras, sabe o que eu faria? Eu demitiria o Luxemburgo hoje, sabe? Quer dizer, hoje, né? E traria o técnico do Independiente Del Valle, Miguel, porque ele faria um trabalho melhor com a base do Palmeiras, na minha opinião, que o Luxemburgo, com os jogadores também, na minha opinião. E o Flamengo, no caso do Flamengo, o torcedor do Flamengo deve sentir orgulho das partidas que os garotos fizeram, porque foram guerreiros, na minha opinião, tiveram raça, não só os garotos, mas os titulares do time principal do Flamengo, que já estão lá sempre, né? Fizeram uma boa partida, né? Entregaram o que esperavam, né? De tanta vergonha que os dirigentes fizeram passar fora de campo, né? O time do Flamengo teve raça e por pouco não venceu, na minha opinião. Agora vamos falar de outro jogo da rodada, terminando esse assunto de falar desse Palmeiras e Flamengo. Agora vamos falar do jogo Internacional e São Paulo, né? Empate por 1-1, as duas equipes estão pressionadas, né? O Inter menos que o São Paulo, né? Mas já tá numa sequência, sem vencer no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tá próximo de ter eliminado a Libertadores, porque eu não acredito que vai conseguir vencer o River lá na Argentina, né? O empate é lucro, mas já estaria praticamente eliminado, mas novamente empatou com o River Plate, quer dizer, empatou com o Inter, o São Paulo, né? E vamos falar sobre esse jogo. Bruno, o que você achou desse jogo, desse empate do Internacional e São Paulo por 1-1? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que analisar do jogo é que o Internacional, no pouco menos da metade do segundo tempo, começou a ficar com 1 a menos. E o São Paulo, ele já não vinha criando muito de forma, como eu posso dizer, de forma organizada. O São Paulo, no primeiro tempo, ele fez o gol, achou o gol, mas não foi um time que agradou os torcedores do São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo conseguiu chegar, mas o Lomba estava numa boa noite, só que não foi uma chegada, como eu posso te explicar, não foi uma chegada que o São Paulo ele criou, trabalhou, envolveu o adversário. Foram bolas lançadas na área que, por causa da alta estatura dos jogadores do São Paulo, ele ganhava a bola. O próprio gol do Luciano, se você reparar, ele nem vê a bola vem nele, a bola bate nele e entra. Ele não tem muita noção da bola vindo, a bola revala nele e entra. O gol do Internacional na minha opinião, ele é lindo porque ele é fundamento. O gol do Internacional foi fundamento puro. Moisés faz um belo cruzamento, ninguém marcando Moisés. O lateral direito, o Igor Vinícius, deixou ele sozinho ali, não tinha ninguém cobrindo aquela área, e o Thiago Galhardo sobe muito bem, desloca o Thiago Volpe, que não tem aparecido em jogos grandes. Contra o Santos, não foi bem, contra agora o Internacional, não se mostrou, e em diversos outros jogos não tem mostrado. Contra o Corinthians, não foi bem. Então, eu acho que o Diniz tem que começar a organizar isso aí, porque pode estar complicando para o lado dele. Porque uma vitória hoje contra o Internacional seria de extrema importância para o São Paulo e para dar mais uma etapa para alcançar a liderança. Seria importante para a vitória do São Paulo, para aliviar um pouco a barra para cima do Diniz, né? E também para chegar perto do Atlético Mineiro, que é o líder, né? O Atlético Mineiro é líder isolado, né? Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Galo contra o Grêmio, né? Mas o São Paulo tá super pressionado, né? Vai para um jogo difícil contra o River na Argentina, tá próximo de ser eliminado, na minha opinião. O São Paulo também só tem 5% de chance de vencer esse jogo contra o River na Argentina, aqueles 100% de chance, né? O São Paulo tem somente 5% de chance, né? O River 95% de ganhar o jogo, né? O São Paulo tá numa vida difícil pro São Paulo, né? Pedro, o que você achou desse jogo? Esse empate o que você achou desse empate? O São Paulo é o mesmo exemplo do Palmeiras. É um time assim que o Diniz vem sendo salvo pelos moleques da base, né?
na real, porque todos os jogos São Paulo apresenta a mesma coisa. De vez em quando faz um jogo bom, mas tipo, igual aquele contra o Fluminense, né? Que foi. Mas é aquilo mesmo, São Paulo é a mesmo. Isso depende só de bola aérea também, não cria nada de novo, a não ser quando os moleques da base, tipo, aquele Paulinho Boy, o Gabriel Sai, igual pega um time igual o Inter, que é, mesmo estando na fase tão boa, é um time bom, é um time bem compacto, sabe? É, tem um meio de campo forte ali com o Edenilson, os caras ali, o Edenilson também que vem, acho que ele vem sendo mal aproveitado pelo Kudê, né? Porque o ano passado o Edenilson era um jogador muito mais agressivo, ia mais para cima, o Inter rendia melhor e ele fica mais preso. Mas assim, sobre o jogo, né? O Inter começou indo para cima, né? Conseguiram o gol ali com o Galhardo lá, e aí foi que meio que dominando o jogo. Era para dominar o jogo, tinha a chance ali de segurar, mas o São Paulo achou o gol com o Luciano, né? A bola bateu nele lá e entrou. E aí no segundo tempo, a expulsão ele atrapalhou muito o Inter, porque tipo, ele teve que ficar preso, né? Meio que sobreviver contra o São Paulo. E o São Paulo é um time que, tipo, ia para cima, mas não soube aproveitar a diferença de um jogador a mais. E o Lomba também foi muito bem no jogo, né? Mas, enfim, foi o jogo até bom. Pro Inter ficou até bom o empate, né? O São Paulo, pelo que ele jogou no segundo tempo, ele tinha que ter ganhado, né? Mas não soube aproveitar, e agora eles vão lá pegar o River, deve perder o River e vai acabar sendo eliminado. E eu acho que o Diniz, ele assim, eu acho que ele vai cair essa semana. Bem. Sim, agora concordo com você. Acho que todo mundo aqui tem opiniões parecidas, né? Mas, André, o que você achou desse jogo, desse empate, que acabou, né, sendo que, na minha opinião, um pouco pior pro Inter, na minha opinião, do que pro próprio São Paulo, né? Porque São Paulo, só tipo o Beira-Rio tentar conseguir um empate, né, já era meio que o suficiente, né, de acordo com as circunstâncias. O São Paulo tava pressionado, né? Inclusive o Inter, pra mim, foi uma decepção nesse jogo, né? E o São Paulo poderia. Mas acabou que no final o empate acabou sendo por lucro pro Inter, né, que tava com um a menos, né? Mas o que você achou desse jogo, André? Exatamente, eu concordo com você. Acho que o jogo, antes da partida, o empate seria bem interessante para o São Paulo, mas as circunstâncias da partida mudaram isso. A partir da expulsão do Zé Gabriel, o São Paulo viu a possibilidade de conseguir conquistar a vitória. E é bem frustrante isso no time de São Paulo, nos últimos tempos, é que sempre que há uma oportunidade do time sair vencedor durante uma partida, o time não consegue isso. O time acaba fazendo a sua obrigação, nunca tem algo a mais. Eu acho isso bem complicado. Mas sobre toda a partida, não só depois da expulsão, eu acho que o desempenho do Inter foi bem abaixo. Me desagradou bastante. O Kudê poderia ter dado uma resposta depois de mais um fracasso em Grenal. Acho que era interessante para ele. Eu acho o trabalho dele bom, mas nos Grenais ele está devendo muito. Isso está começando a pesar para a torcida do Inter. Está começando a torcida do Inter está menos paciente com ele, mas eu acho que o trabalho dele é bom. Só que nessa última partida, o Inter, durante todos os 90 minutos, finalizou uma bola no gol. Foi o gol, inclusive. Então, foi um time muito improdutivo, mesmo quando estava com 11 jogadores em campo. No primeiro tempo inteiro, praticamente foi só um ataque, que foi o ataque que resultou no gol. O time não conseguia chegar. Tentava pressionar a saída de bola do São Paulo, que é uma saída de bola com alguns pontos bem discutíveis, inclusive. O São Paulo tem muita dificuldade, acaba errando alguns passes e dando alguns moles. Tomou um gol do LDU na última partida da Libertadores assim. Só que o time do Inter não conseguia produzir. E depois que o Zé Gabriel foi expulso aos 15 do segundo tempo, o time do Inter morreu. O Kudê adotou uma outra estratégia. Ele reforçou o sistema defensivo, colocou Edenilson em campo no lugar do Abel Hernandes e colocou um Moledo, na zaga também para compor a saída do Zé Gabriel. Se fechou em 2 linhas de 4 e o São Paulo ficou com a bola e tentou criar alguns ataques. Se a gente olha só para as estatísticas, o São Paulo merecia vencer, porque finalizou mais, teve mais posse, pressionou, dominou, cercou o time.
Só que o desempenho em campo também foi bem desagradável do São Paulo, porque o time não conseguia ter profundidade pelas laterais, não conseguia infiltrar na retranca, digamos assim, do Inter. Então foi bem decepcionante o São Paulo mais uma partida. O Pablo, por exemplo, no primeiro tempo, foi uma peça nula mais uma vez. Me faz questionar também por que o Brenner não é titular da equipe, o Brenner que vem sempre entrando e deixando seus gols. Acho que o Pablo tá fazendo hora extra no time, é uma crítica que eu faço ao Diniz. E a situação é bem complicada. Acho que mais complicado para o São Paulo por causa da Libertadores, porque o time está virtualmente eliminado da competição e a batata do Diniz está assando, né? Eu acho que não acho que uma demissão do Diniz vai mudar alguma coisa, porque o cenário político do São Paulo é bem complicado, mas tem muita coisa no time e no time e no clube que tem que mudar, tanto em campo quanto fora. São Paulo há anos é uma bagunça e há anos vai deixando a identidade vencedora que os torcedores se acostumaram, enquanto que a perspectiva do Inter é melhor, é o vice-líder do Brasileiro, está bem na Libertadores e o trabalho do Cudê é mais consistente. Acho que a partida poderia ter sido melhor para o São Paulo e acabou, por mais que no começo o torcedor do Inter esperava uma vitória, pelas circunstâncias foi um resultado melhor para o torcedor do Inter, e pelo menos viu o seu time resistir, ter força, coragem. Acho que isso é bem interessante, pelo menos o time conseguiu evitar a derrota e agora o Cudê vai ter que trabalhar para tentar recuperar a sequência de vitórias para não deixar o Galo descolar também. Sim, concordo com você, André. Acho que todo mundo aqui tem opiniões parecidas, né? Mas na minha opinião, acho que o Inter acabou que, como eu disse antes, né? O São Paulo entrou no jogo com a expectativa de pelo menos conseguir arrancar um empate, já estava de bom tamanho, né? Mas acabou que o resultado acabou meio que saiu no lucro pro Inter, né? Porque eu tava terminando o jogo com um a menos, né? E é aquela questão, né? O São Paulo, assim, foi um jogo aqui sem poucas chances claras, na minha opinião, né? Um jogo de poucas chances claras, que o São Paulo, na minha opinião, melhorou um pouquinho na questão de movimentação. Eu vi o jogo, pelo menos os caras do São Paulo, os jogadores de São Paulo, pelo menos estavam se movimentando um pouco mais, sabe? Mas assim mesmo se criar chances claras, né? O Internacional fez o gol com o Galhardo, né? Que deve ter salvado o cartola de muita gente. Eu não uso cartola, mas deve ter salvado o cartola de muita gente, o Thiago Galhardo, né? O Thiago Galhardo fez o gol do Internacional, né? 1-0 pro Inter. Daí porque eu esperava que o Inter fosse controlar a partida, sabe? Fosse uma coisa até se aproveitar da fragilidade do São Paulo. O momento que o São Paulo tá vivendo, para fazer mais gols até, não foi o que aconteceu. O São Paulo empatou o jogo com o Luciano, que vem jogando bem. O Luciano, que pra mim é um cara que, desde o Corinthians, do Grêmio, né? Do Grêmio também, né? Pra mim é um cara que tem muito mais estrela do que técnica, na minha opinião, o Luciano, na minha opinião. O Luciano é um cara que tem, repetindo aqui, é um cara, na minha opinião, que tem muito mais estrela do que técnica, na minha opinião, mas tá jogando bem no São Paulo. O Luciano fez o gol de empate, 1-1, né? Mais uma jogada, mais uma sorte mesmo, né? Por isso que eu falei daquele negócio de estrela, né? O Luciano tem risco, tem muita estrela, o Luciano, né? Fez o gol de empate do São Paulo. 1-1 o jogo, né? E o segundo tempo, o Internacional teve um jogador expulso, né? Mas já nos minutos iniciais, o São Paulo já tinha criado uma chance que o Lomba salvou, que o Marcelo Lomba salvou pro Internacional, daí veio o gol de. Daí quase que o São Paulo foi o segundo gol, né? Mas de resto, o São Paulo teve aquela chance no final com o Daniel Alves, né? Mas pouco conseguiu criar o São Paulo, né? Falei aqui que o São Paulo melhorou a questão de movimentação dos jogadores, mas pouco conseguiu criar, né? O Inter saiu no lucro, acabou que saiu no lucro por causa dessa expulsão do Zé Gabriel, jogador do Inter, né? Ou seja, acho que até por uma questão, acho que o empate foi merecido, na minha opinião, no jogo de poucas chances claras, certo? Que o Inter vai ter o jogo da Libertadores, para mim deve classificar o Internacional. Daqui a pouco, no final do programa, a gente vai dar os palpites da Libertadores, né? Mas para mim o Inter foi merecedor, mas para mim o Inter deve classificar. O São Paulo vai para um jogo de vida ou morte contra o River Plate, né? Que para mim vai ser eliminado. Mas no futebol tudo pode acontecer, certo? Vamos falar de outro jogo? Vamos falar agora de. Deixa eu pegar aqui a tabela. Vamos falar agora de Atlético Mineiro e Grêmio. Jogo que deixou o Galo isolado na tabela do Campeonato Brasileiro como líder, né? O Atlético Mineiro do Sampaoli, do Jorge Sampaoli. Como eu estava falando com você, o que você achou dessa partida, né? E já vou dar um pouco da minha opinião aqui, que o Atlético o Atlético foi dominante o jogo todo, né? O Grêmio quase não viu a cor da bola. O Atlético se forçasse, na minha opinião, o jogo estava com uma intensidade, poderia ter feito até mais gols, na minha opinião. Mas o que você achou do jogo, Bruno?
Primeiramente, eu gostaria de dizer a respeito do Paulo Vitor, um goleiro que, quando jogou no Flamengo, ele teve boas atuações. As boas atuações prevaleceram perante as más, só que no Grêmio ele está tendo outro caminho. No Sério Grêmio, mesmo? Você vê que foi bem no Flamengo? eu acho que ele teve mais atuação boa do que atuação ruim. Não que ele tenha feito uma atuação boa, sim, sabe? Como se ele fosse um goleiro fora de sério. Por exemplo, o que o Diego Alves é. O Diego Alves é bem mais do que o Paulo Vitor foi no Flamengo, entende? O que eu quero dizer. No jogo contra o Grêmio, a gente vê que o primeiro gol do Keno, aquilo lá é uma falha do goleiro, na minha opinião, que ele cai muito tarde na bola, então começa aí. E a gente vê o jeito que o Atlético Mineiro ele é bem treinado. O segundo gol foi um desvio, mas foi de um chute que o Keno ele deu, e foi um chute que podia levar perigo, porque ele estava de frente pro gol, fora da hora, lógico, mas tinha espaço para ele chutar. E o terceiro gol surge de um. Aquilo lá é treinado, porque o Keno ele tem velocidade, o Everson, o goleiro que o São Paulo ele gosta muito, ele faz um lançamento de dentro da grande área para o Keno, diretamente no ataque, e o Keno, ele frio, faz o terceiro gol. Então eu até pensava que devido à vitória no Grenal, essa crise do Grêmio ia acabar, só que a gente vê que esse problema talvez do Grêmio esteja na arrogância de Renato Gaúcho. Concordo com você. Agora, Pedro, o que você achou desse jogo? Para mim, é uma vitória merecida do Atlético Mineiro sobre o Grêmio por 3x1. O que você achou desse jogo, Pedro? O Atlético atropelou, né? Pegou um Grêmio que, mesmo o Grenal tenha salvo o cargo do Renato Gaúcho, o Grêmio tá meio fragilizado, um time que não consegue fazer boas atuações há um bom tempo, né? Tipo, e o Renato ainda tem aquela perspectiva que só ele mesmo segue, assim como muito também, de negócio de preservar jogador para um Brasileirão para outras competições, e isso acaba prejudicando. E enquanto um time como o Atlético, um time tipo, o Atlético é um time que não empata, ou ganha, vai para cima, é tudo ou nada, ou ganha ou perde, não pode cometer erros, né? E não pode jogar mal, porque senão ganha. E, tipo, o Atlético deitou em cima. Tu é doido, o Keno jogou muito, fez 3 gols, garantiu a vitória. E o time é um time muito ofensivo. Tipo assim, dá até medo de pegar o Atlético, porque é um time que tá jogando muito. São Paulo, o técnico é monstro demais. Pega o time do Atlético, não tem nenhum cara assim tão badalado, assim, nenhuma estrela assim, significante. Pega um time até meio desacreditado e vai lá, igual pegou a eliminação melancólica lá contra o Afogados lá. Tipo, tá transformando o time que vai brigar pelo título brasileiro, e o time joga demais, tá com um ataque sensacional, até a defesa também tá indo bem, e é um grande favorito ao título, né? E foi só mais uma perfeita atuação do Atlético, né? Que pegou um Grêmio meio esfacelado lá e massacrou, mas foi bem demais, avançou, tipo, não teve nenhum perigo de não ganhar a vitória, né? De escapar a vitória, foi muito bem. O Grêmio agora vai classificar na Libertadores, né? Mas não apresentou nenhuma reação no primeiro tempo. O Atlético amassou, podia ter sido mais, mas foi às vezes não encaixou, o Atlético não encaixou toda a finalização boa assim no primeiro tempo e ficou só no 2x0 mesmo, no 1x0, né? Mas foi isso, o Atlético dominou, vitória justíssima, né? O Atlético está muito forte, vai brigar pelo título, e é isso. Entendi. O André, agora você. Vitor, eu não tô te ouvindo. É, Alô? Acho que eu não consegui ouvir o que você falou. tá. O que você achou da partida? O que você achou da partida? O Atlético mostrou a diferença enorme entre os dois trabalhos hoje. Por mais que o Renato Gaúcho tenha construído uma história como treinador do Grêmio também, para completar a história que ele tem como jogador
e tenha conquistado alguns títulos em 2016, 2017, acho que o trabalho dele já está sentado em cima desses títulos. O Grêmio não ganha um título de relevância nacional ou internacional desde 2017 e o Renato trata como se ganhasse todo ano, e não é isso que acontece. É bem complicado, porque na última partida, no sábado, o Atlético Mineiro venceu por 3-1, mas a sensação é que era mais fácil o Atlético fazer 5 do que o Grêmio ter alguma chance de empatar essa partida. Uma diferença muito grande entre os times, uma diferença enorme de intensidade. O Atlético Mineiro conseguindo criar boas jogadas de ataque, sofrendo pouco na defesa. Acho que tem muito do coletivo prevalecendo. O coletivo do Atlético Mineiro prevaleceu muito e o Grêmio não conseguiu oferecer a menor resistência. Acho que tem muita coisa a ser corrigida no Grêmio. O Renato não pode se sustentar apenas nos bons resultados que ele tem conseguido nos Grenais, porque o trabalho dele no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do país, é um trabalho muito fraco. Um trabalho com 7 empates, mais uma derrota. O Grêmio só venceu, contando esse Grenal, se não me engano, 4 jogos, desde os últimos 15, se eu não me engano, agora nesse retorno do futebol. Foi campeão gaúcho? Foi, mas perdeu para o Caxias na segunda partida de uma forma até constrangedora, todo retrancado na defesa. É um time que tomou um baile do Universidade Católica, um time que tomou um baile do Atlético Mineiro no sábado. Então, a perspectiva do trabalho do Renato Gaúcho é que muita coisa tem que mudar. Acho que o time atual dele está bem fragilizado, tanto como sistema, como até as individualidades estão abaixo. Acho que o PP, por exemplo, é um destaque, né? Alguém que ainda consegue manter um bom nível, mas mesmo assim não dá para achar que com apenas um jogador brilhando aqui e outro ali, uma boa jogada do Mateuzinho, ou um gol igual o Isaac conseguiu fazer na última partida, que isso vai bastar. O time do Grêmio precisa render mais. Enquanto isso, o Atlético Mineiro hoje é o melhor time do país. É o líder do Brasileirão com toda a justiça, está muito à frente dos outros em nível de futebol jogado, e o São Paulo está tendo tempo para trabalhar, está conseguindo trabalhar bem. Ele que é um treinador muito acima do nível aqui do futebol brasileiro, o Atlético está se prevalecendo, tem um futebol muito bom, um futebol intenso, bom de se ver, e talvez tenha sido até a melhor partida do final de semana. É um jogo muito bom. Acho que o Atlético ainda vai passar por alguns períodos de oscilação, pode perder um jogo aqui ou um lá, mas é um time que com certeza vai brigar pelo título e hoje é o favorito, até porque o Flamengo está oscilando, o Palmeiras é um monte de nada, o Internacional deu uma bambeada nos últimos jogos, então o Atlético está aproveitando e se desgarrando. Já são 3 pontos do segundo colocado, e com um jogo a menos. Então, acho bem interessante esse início de Brasileirão e início de trabalho do São Paulo. Assim, eu sempre destaco que o Atlético Mineiro pode sobressair em relação a esses times que postulam o título brasileiro, por causa que, o que acontece? O Atlético só tem campeonato brasileiro. Então o Atlético só foca nisso, sabe? Então, o que acontece? O Palmeiras, Flamengo e o Internacional estão na Libertadores. O Grêmio, que é um dos postulantes ao título, trata o Campeonato Brasileiro como um lixo, ou seja, só quer as Copas. O Grêmio só joga o Campeonato Brasileiro por obrigação. Isso é o que parece, né? Se eu não me engano, você falou do Grêmio de vitórias do Campeonato Brasileiro, André, o Grêmio só tem 2 vitórias do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Uma contra o Fluminense e outra contra o Bahia, se eu não me engano. São só essas 2 que eu me lembro, se eu não me engano. De resto, o Grêmio tá pro Campeonato Brasileiro como lixo, sabe? O Grêmio tá bem aí pro Campeonato Brasileiro, o Grêmio, tirando aqui mais uma vez, pro Grêmio o Campeonato Brasileiro é um lixo, não vale de nada. Desde 96 que o Grêmio não ganha, né? Eu acho que nunca na história o Grêmio ganhou um campeonato de pontos corridos, né? Porque os campeonatos brasileiros que o Grêmio ganhou foram de mata-mata, né? 81 e 96, certo? Então, sobre o Atlético, é um time que jogou muito, o Grêmio praticamente não viu a cor da bola, o primeiro tempo só deu o Atlético, começou com um gol numa falha do Paulo Vitor, né? Que o Keno fez o gol, 1-0 pro Atlético, né? O Keno que em 6 jogos, né? Quer dizer, 3 jogos, 2 jogos, 6 gols, né? O hat-trick em 2 jogos, né? O Grêmio que tava jogando mal, né? Sim, o Bruno vamos confirmar aqui, são 2 vitórias só do Grêmio mesmos anos, certo? Então, voltando aqui para o assunto do Atlético,
o Atlético, por exemplo, sobre o Keno, né? O Keno em 2 jogos, 6 gols, né? O Keno que tava jogando mal, né? Tava devendo no Atlético Mineiro, né? Em 2 jogos conseguiu jogar bem, fazer 2 hat-tricks, né? Então o Atlético tá jogando muito, o, o Grêmio até no final do primeiro tempo tentou dar um calorzinho, mas pouco conseguiu criar. No segundo tempo o Atlético fez o segundo gol. O Grêmio diminuiu pro Isaac, o garoto da base, né? O Atlético fez o terceiro gol, né? Mais 2 do Keno, né? Ou seja, o Atlético é um time que joga muito, né? Vai brigar pelo título brasileiro. O meu palpite é que o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro desse ano, né? Que não ganhou o Campeonato Brasileiro desde 71, né? Então eu acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro, na minha opinião. Ó, tem muita coisa para acontecer, tudo pode acontecer, né? Um campeonato imprevisível como o brasileiro, né? Que tá tudo meio que definido, né? Mas eu acho que o Atlético vai ser campeão brasileiro, vai sobressair em relação a isso, porque os outros times estão na Libertadores, só tem isso para focar. E o Atlético jogou contra o Grêmio, que não é nada, né? O Renato Gaúcho é o gente da gente nesse time, né? Porque o Grêmio não vive só de grenais, né? Vive de outras coisas, né? O Inter atualmente é freguês do Grêmio, né? Ou seja, atualmente é fácil pro Grêmio ganhar grenais, certo? Mas o Grêmio precisa fazer mais coisa. Mais que isso não dá. O Grêmio não viu a cor da bola contra o Atlético. Se o Atlético se esforçasse mais, poderia ter feito mais gols, na minha opinião, certo? Então que foi, vai falar? Desculpe interromper, só um destaque também, que você tinha falado que o Grêmio despreza o Campeonato Brasileiro, sim, e foca nas Copas. Mas é interessante a gente destacar a entrevista do Renato, que ele justificou a derrota para o Atlético Mineiro pelo São Paulo só ter o Brasileiro e o Grêmio disputar em alto nível as 3 competições, como se o Grêmio desse muita importância para o Campeonato Brasileiro. E falou que o Atlético tem a obrigação de ser campeão por tudo que investiu. A gente vê mais um ano com o Renato renovando as desculpas. Ano passado com o Flamengo, agora com o Atlético, e sentando nessas desculpas dele, que eu acho interessante de destacar isso. O Vitor, Tá. outro fato que aconteceu também, quando teve o Grêmio contra o Atlético Goianiense, a partida do Grêmio foi abaixo do esperado e abaixo do que a gente espera do Grêmio, do tudo que o Grêmio representa. E o que ele disse na entrevista foi o seguinte: o melhor elenco do Brasil jogou contra esse time e perdeu de 3-0. Então, hoje em dia eu vejo o Renato muito mais buscando desculpas para o péssimo trabalho do que realmente assumindo os erros. E você consegue corrigir seus erros a partir do momento em que você percebe que eles estão ali. Se o Renato continuar nessa de querer dar desculpas, ele não vai conseguir melhorar o trabalho dele no Grêmio. Cara, isso que você falou da arrogância, né? O Renato atualmente assim, só custa lembrar, né? O Grêmio tá perto do zona de rebaixamento, né, no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá bem próximo daquela zona perigosa, né? Tem muita coisa pra acontecer, né? Uma questão. Também a questão de a gente ver, até o próprio Atlético líder precisa meio que consolidar essa liderança, porque hoje as coisas estão bem equilibradas, né? A mesma questão do rebaixamento. Por exemplo, a gente vê que os gigantes, o Grêmio e o Corinthians estão lá perto, mas a questão, tem muita coisa pra acontecer da gente definir que um deles vai brigar contra o rebaixamento, mas o Grêmio precisa tomar cuidado, precisa melhorar o desempenho futebolístico, né? Porque tá péssimo. Por você destacar de novo, vencer o Grenal, ok, óbvio, o Grenal é o maior clássico do Rio Grande do Sul, mas precisa melhorar muita coisa, porque desse jeito não dá. Pro Grêmio, que é um clube gigante do futebol brasileiro, jogar assim, desprezando o Campeonato Brasileiro, certo? Então, isso que é coisa destacar do jogo do Atlético contra o Grêmio. O Atlético é líder do Campeonato Brasileiro, por enquanto, né? 24 pontos na liderança, isolado, contra 21 do Internacional, né? Agora vamos falar do jogo Vasco e RB Bragantino, jogo que aconteceu às 11 da manhã, até que um jogo de poucas oportunidades claras, né, se a gente for analisar, né? Mas um jogo equilibrado, né? O que você achou desse jogo, Bruno? Vamos lá. O jogo Vasco e Red Bull Bragantino, a gente pode perceber o trabalho do Maurício Barbieri, que em 2017, antes da parada, ele fez uma boa, ele vinha fazendo um bom desempenho com o Flamengo que era líder e apresentava um bom futebol, e eu não sei quais times que ele passou depois do Flamengo, quando ele foi despedido, mas agora ele chega no Red Bull Bragantino, que tem peças para
fazer o jogo que ele gosta, que é um jogo de posse de bola, que é um jogo de tabelas, triangulações, e a Red Bull Bragantino falta confiança. Eu sinto que falta confiança no time, porque o time cria bem, só que ele acaba não transformando as chances criadas em gol, como por exemplo foi o pênalti contra o Vasco agora. O gol do Red Bull Bragantino foi um belo gol, logo após o gol do Vasco, foi 1 minuto após o gol do Vasco, e o Vasco que vem sendo Vasco. A gente, no começo do campeonato, estava tendo regularidade até, mesmo com o time não fazendo bom desempenho no começo do ano. Mas agora o Vasco, ele se tornou um time que você não pode saber, você não sabe se ele vai jogar bem ou se ele vai jogar mal, porque vai depender, como eu tinha dito também no programa anterior, do Benítez e do Cano estiver inspirado, que são Benítez, Cano e Andrei, são os jogadores que o Vasco é mais dependente. Sim, Agora, o que você achou desse jogo, Pedro? Desse empate Vasco e RB Bragantino? Foi um jogo equilibrado, né? O Vasco é um time que eles, como o menino falou aí, que tipo, depende demais da criação do Benítez, né? Principalmente dele. E o Andrei também. Eu não sei se o Andrei jogou, acho que não, né? Mas então, apresenta, tipo, ele depende demais e não cria tanto. Você vê que a bola nem chega no Cano, aí depende mais da individualidade dos moleques da base. Aquele Vinícius lá, ele até fez um bom jogo. Tava sendo muito criticado, né, aliás, durante o jogo lá, mas depois ele fez um gol e aliviou. E o Bragantino tipo, fez um jogo bom na dele, né, com a posse de bola, criando as oportunidades ali, as devs, só que é um time assim, tipo, que às vezes tem um azar ali por trás, porque errou 3 pênaltis, né, foi 2 contra o São Paulo e um ontem, né, já seriam que desperdiçaram 2 pontos por causa de pênalti. É um time que tipo, falta sorte ali, talvez como o André falou, confiança, né? Mas foi um bom jogo, né? Mais ou menos foi equilibrado, poucas chances claras. O primeiro tempo foi 0-0, foi um jogo até morno, né? No segundo tempo começou bem animado, o Vasco fez um gol e logo em seguida o Bragantino empatou. E o resultado foi até justo, né? Porque tipo, o Bragantino teve mais chances, né? Foi mais efetivo, mas faltou acertar o último passe ali, a finalização para ganhar o jogo. Mas foi até um jogo bom. Gostei, mas empate justo. Entendi. Agora vamos para a opinião do André. André, o que você achou desse jogo, desse empate? Então, eu acho que foi um empate justo também, um empate num jogo morno, um jogo que não foi um grande jogo, uma grande partida. Acho que o Vasco tem muita deficiência em criar ataques se não tiver o Benítez em campo. Benítez é a alma do time do Vasco, ele é o meio de ligação, é quem conecta os melhores passes para o Cano, quem consegue criar as melhores oportunidades. Quando ele não joga, o time do Vasco murcha. E o Bragantino teve a oportunidade de vencer essa partida, desperdiçou um pênalti com o Alejandro que faz um bom campeonato brasileiro, mas ontem fez uma partida desastrosa, além de ter perdido o pênalti no primeiro tempo. Perdeu uma chance claríssima quando o jogo estava 1-1 na reta final do segundo tempo. Eu acho que, separando a análise primeiro do Vasco, acho que o Vasco tem muita dificuldade em criar, é um time reativo, que é muito útil, muito eficiente quando não tem a bola, quando ataca espaço, quando busca atacar as fragilidades do oponente, mas quando tem que propor jogo é um time muito limitado. Acho até bom destacar, no segundo tempo, o Vasco teve quase 70% de posse de bola, mesmo assim não conseguiu criar praticamente nada, só chutou no gol uma vez. O time fica muito limitado. Quando o time tem a bola, não sabe muito bem o que fazer. E sem o Benítez, então, o time fica bem perdido. E aí, acho que esse nível que o Vasco tem apresentado nos últimos jogos representa também o que faz falta um elenco equilibrado, jogadores do mesmo nível. Como o Vasco não tem esse elenco, quando você perde um jogador importante ou outro, o time sente bastante.
Vasco não contou com o Benítez hoje e caiu muito o nível, não conseguiu oferecer muita resistência e se impor em cima do Bragantino. Isso sem falar também que o Cano, ele tem resolvido as partidas para o Vasco, eu acho que ele já fez 7 gols no Brasileiro, só que quando ele não marca, o Vasco não produz. Então, nos últimos 4 jogos do Vasco, o Cano não marcou, o Vasco não venceu. Acho que é interessante. Inclusive, na Copa do Brasil contra o Botafogo, que o Vasco foi eliminado, sem marcar nenhum gol. 0-0 e 1-0 para o Botafogo. Então, é um time que eu não acredito que vá brigar para cair ou alguma coisa, para não cair, aliás, ou algo do tipo. Acho que vai ser um time de meio de tabela, mas não dá para esperar muito mais porque não tem um grande elenco e vai sentir muito falta de alguns jogadores nessa sequência de jogos que o time vai ter. E sobre o RB Bragantino, eu vejo uma perspectiva de melhora desde que o Barbieri chegou. O time parece ter se encontrado melhor nas mãos dele, apesar dos resultados ainda não estarem vindo. Acho que isso é questão de tempo. É um time que sabe trabalhar bem a bola, tem algumas boas peças e tem um elenco equilibrado. Apesar de não ser um elenco muito qualificado, é um elenco equilibrado. Quando você perde uma peça ou outra, tem outros jogadores no banco que podem repor. Não acho que o Bragantino vai brigar contra o rebaixamento também, não. Acredito que seja um time de meio de tabela que vai conseguir se recuperar agora com a sequência de trabalho do Barbieri. Chegou agora, é difícil também de cobrar muito resultado. Sim, concordo. Então, essa questão, eu acho que o jogo foi equilibrado, sem muitas chances claras, na minha opinião, né? O Vasco é aquele time que, pra mim, não vai brigar contra o rebaixamento. Eu acho que o Ramon faz um bom trabalho no Vasco, na minha opinião, porque é um time limitado. Então, e eu acho que tem peças interessantes no Vasco, na minha opinião, né? Então, eu acho que o Vasco vai oscilar mesmo. Então, essa oscilação do Vasco é normal, porque o time tá vai oscilar mesmo. Não briga por título, não briga, nessa aquela questão que tá próximo das primeiras posições, mas por título não briga, né? Isso aí não vai dar, né? Então, mas por Libertadores, acho que dá pro Vasco pegar uma vaga. Eu já tinha falado aqui em outros programas. Pro Vasco, dá pra pegar uma vaga na Libertadores, na minha opinião. Principalmente se abrir aquela G8 que costuma aparecer no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Vasco, eu acho que tem que estar nessas condições, na minha opinião. O Ribeiro Bragantino, como o André disse, é um time que apresentou perspectiva de melhora com a chegada do Barbieri, né? O Barbieri, que na minha opinião, ele teve a primeira chance como profissional no Flamengo, de treinar o time profissional do Flamengo, lá no início de 2018, e até conseguiu deixar o time para alguns rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro, como o Bruno disse, né? Que acabou oscilando na segunda parte do Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo, né? Mas eu acho um técnico promissor, o Maurício Barbieri. Então, eu acho que é um técnico promissor. E essa questão, os times, eu acho que o Bragantino vai melhorar, o Vasco também deve conquistar um bom resultado nesse Campeonato Brasileiro, mas o jogo foi de poucas emoções, na minha opinião, né? Que o jogo foi que o Vasco abriu o placar, o Bragantino acabou empatando a partida, né? O resultado, não acho que com um resultado justo, 1-1, né? Eu acho que o Bragantino continua na zona de rebaixamento, se eu não me engano, continua na zona de rebaixamento. Quê? 17º. Então, o RB Bragantino continua na zona de rebaixamento e o Vasco continua na quinta colocação, né? À frente do Flamengo, número de vitórias, se eu não me engano. Então, agora vamos passar para outro jogo, né? Outro jogo da rodada, que nós vamos terminar de falar aqui, né? Jogo entre Santos e Fortaleza, empate por 1-1, né? Essa rodada, a maioria dos jogos foi empate, né? Tá proibido de ganhar 3 pontos nessa rodada, né? Mas os jogos foi empate, certo? Então, outro empate dessa rodada, Santos e Fortaleza por 1-1, né? Empate, né? O que você achou desse jogo, Bruno? O jogo ele foi disputado dentro de campo, lógico. O placar mostra isso, mas eu acredito que o Santos, ele, por exemplo, quando foi jogar contra o Botafogo, ele começou a abusar mais da centralização do jogo. Então ele começou a fazer jogadas centralizadas. E depois disso, por exemplo, quando foi jogar contra o oponente da Libertadores, agora eu não lembro o nome, ele já não fez um jogo, ele começou a fazer um jogo mais vertical, não sendo atacando pelo meio. Eu acho que só os pontas, por exemplo, só o Soteldo e o Marinho, eles não conseguem ser responsável por todas as chances do jogo. O gol é do lateral, o Madison, mas se o Santos for dependente somente do Soteldo e do Marinho para criar a bola,
quando eles fizerem uma partida abaixo, ou quando o adversário achar uma maneira de anular eles, o Santos não ganha. Então o Cuca tem que acordar e começar a trabalhar o time de forma centralizada. Já o Fortaleza, ele tem um bom time na minha concepção, não de grandes nomes, mas de jogadores que apresentam um bom futebol. Romarinho, por exemplo, ele joga bem e ele é uma peça fundamental do Fortaleza. Romarinho, perdão, o Wellington Paulista são extremamente importantes. E os 2 gols foram dos laterais, né? Dos laterais, o lateral do Fortaleza e o lateral do Santos. Então eu acho que esse jogo não foi lá aquelas coisas, foi um jogo não tão brilhante, mas foi um jogo que mostra o que os 2 times propõem. Porque mesmo o Rogério Ceni conseguindo bons resultados, o time dele não é constante. Sim, agora, Pedro, o que você achou dessa partida? Que empate venceu o Fortaleza por 1-1. Um resultado também justo, assim, como a maioria, porque pelos que os times propôs dentro de campo, né? Nenhum dos times assim, ousou tanto. Você vê que nem teve tantas chances claras, assim. Tipo, nenhuma equipe. Vê que o Santos sofre do mesmo do. Estavam falando aí do Vasco, né? Que não tem peça suficiente para montar uma boa equipe, porque tipo, eles dependem demais do Marinho e do Soteldo, né? Só que o Marinho também vem entregando demais, porque mesmo ele não fazendo uma partida tão acima, assim, no nível tão bom, ele ainda contribuiu com a assistência, né? E, tipo, mas o Soteldo ontem também foi meio anulado e o Santos não consegue produzir tanto, não consegue ser tão efetivo, assim, dentro, tipo, o meio de campo deles não cria tanto, né? Tipo, é mais na defesa do Alisson, o Diego Pituca também não rende tanto, mas tipo, foi até bom. Fortaleza conseguiu fazer o seu jogo, né? Jogou bem ali. No meio de campo ali conseguiu ganhar espaço. Deu um trabalho, mas eu acho que deu até mais trabalho para o Santos do que o Santos. E, tipo, foi um grande Wellington Paulista, nem pôde jogar tanto, né? Porque acho que foi substituído, né? No primeiro tempo, talvez isso, o Fortaleza perdeu a camisa nova da central, seu homem ali de confiança ali no meio ali, pode ter até anulado um pouco, perdido, até atrapalhado meio que a ideia do jogo de Fortaleza, mas foi um resultado até bom, pelo que o Santos bem na Libertadores, no Brasil não tá até mais ou menos, e tipo, o empate até ficou até bom. Foi meio decepcionante pro Santos o fato de jogar em casa, mas o Fortaleza jogou bem, Fortaleza conseguiu ali fazer o jogo dele, não levou tantos perigos, mas foi bom o jogo. Entendi. Agora, André, o que você achou desse jogo, desse empate, desse Santos Fortaleza? Acho que foi mais um jogo ruim da rodada, um jogo que poderia ter sido mais atrativo, mais agradável para quem estava assistindo. Mas dentro do que foi o jogo, acho que o Santos poderia ter proposto mais, poderia ter rendido mais. E eu sinto que o Santos é muito dependente do Marinho, cara. Acho que se o Marinho não está num bom dia, o Santos não produz. E ele participa de todos os ataques, seja finalizando, seja criando as jogadas. E mesmo quando ele não está bem, acho que ele não fez uma grande partida, não estava muito inspirado, ele é decisivo. Ele deu assistência para o gol, criou outras jogadas, poderia ter feito um gol. Assim, mesmo não sendo o melhor Marinho, ele ainda consegue ser um dos melhores em campo. E o Santos hoje é Marinho mais 10. Ele já é o líder de assistências do campeonato, vice-artilheiro, é um jogador que está muito bem, talvez seja o melhor da competição, mas vai um pouco contra o que o Santos foi. O Santos não consegue produzir muito e não conseguiu produzir muito ofensivamente ontem. Foi um time que sofreu com o Fortaleza no segundo tempo, poderia ter sofrido a virada. Fortaleza perdeu chances claras de gol e o Santos precisa melhorar. O Cuca precisa achar alguma solução para o time quando o Soteldo e o Marinho não estão na melhor versão deles. Acho que o Santos precisa evoluir nesse aspecto.
Já o Fortaleza, eu acho que fez uma boa partida dentro do que era a ideia de jogo do Ceni. Foi um time que no primeiro tempo não foi tão bem, mas que conseguiu neutralizar o Santos na maior parte do tempo. E já mesmo saindo com a derrota para o intervalo, o time voltou muito aceso. Eu acho que a mudança do Ceni de colocar o Yuri César surtiu muito efeito. O garoto que ele é da base do Flamengo, está emprestado pelo Clube Carioca e está num desempenho muito bom. Ele sempre entra e ajuda muito o Fortaleza. Ele entrou em campo, mudou a partida, na minha opinião. Acho que ele participou de alguns ataques no começo já do jogo. O Fortaleza deu uma blitz inicial, teve chance de gol, até o Oswaldo com um bom chute fora da área, e conseguiu no escanteio um empate. E ainda deu uma pressionada no Santos, foi uma partida interessante, acho que principalmente do Oswaldo e do Yuri César. O David também trocou muito de posição com o Yuri César no ataque do Fortaleza, porque sem o Wellington Paulista o time ficou sem um 9 de referência, mas ficou com 4 atacantes. E poderia ter até saído com a vitória se tivesse aproveitado algumas das chances que teve. Na reta final do jogo, os dois times sentiram muito fisicamente. E aí eu senti que o Fortaleza, o Rogério Ceni retraiu um pouco o time, apostou nos contra-ataques e tentou segurar o resultado. Porque, bom, ir para São Paulo, lá, ir para Santos e conseguir um empate fora de casa é até um bom negócio para o Fortaleza, que tem 4 jogos de invencibilidade, né? Conseguiu 8 pontos nesses últimos 4 jogos, faz uma campanha interessante no Brasileiro, apesar de um período inicial de oscilação. Acho que o Fortaleza tem uma perspectiva boa ali de meio de tabela, talvez até sonhando com uma vaga na Libertadores se tiver o G8, né? Não acho que seria um sonho impossível, mas é um time com poucas peças que se sobressaem. É um time muito bom, um coletivo muito bom, mas que precisaria de algumas individualidades melhores para sonhar com algo a mais. O trabalho do Rogério Ceni é muito bom. E um destaque negativo da partida de ontem para mim foi o Romarinho, que é um jogador que tem se destacado no Campeonato Brasileiro, ele é o driblador da competição, com certa folga até, mas ontem ele só conseguiu uma jogada em cima de uns defensores do Santos. Não conseguiu criar, não conseguiu ser efetivo, não deu profundidade a nenhum ataque. Eu acho que isso pesou para o Fortaleza não conseguir sair com um resultado melhor, mesmo que o resultado tenha sido bom. Acho que se o Romarinho tivesse inspirado no lado direito de ataque, o Fortaleza talvez até conseguisse surpreender o Santos e sair com a vitória, já que o Santos teve uma partida inconsistente. Acho que também o Santos teve essa partida inconsistente muito pela falta de elenco. E o Santos até está proibido de contratar por 3 janelas, por causa da punição da FIFA, e vai sentir isso. Tem muito garoto da base sendo utilizado, que de certa forma é positivo, mas durante o campeonato essa conta vai bater o Santos. Vai faltar peça, e aí é difícil de ter regularidade se você não tem um elenco equilibrado. Sim, concordo com você, André. Assim, eu acho que o jogo foi um jogo equilibrado, na minha opinião, sabe? Eu acho que o Santos até no primeiro tempo tava até com um pouco de maior posse, tava com uma maior posse de bola, tava tentando mais, aquela coisa que todo mundo diz, né? Que todo mundo concordou aqui, que todo o Santos depende muito da criação de jogadas do Soteldo do Marinho, na minha opinião, né? Eu até acho que com o Cuca, o Santos ficou um time mais leve, na minha opinião, ficou um time mais, sabe, diferente da época com o Gesualdo Ferreira. Foi um time mais leve, mas ainda assim um time que depende muito da criação da criação de jogadas do Marinho e do Soteldo, né? Quando os dois não estão em bom dia, o Santos não existe praticamente, na minha opinião. Por exemplo, ontem, Soteldo e Marinho ontem não estavam em um dia muito inspirado, né? Mas acabou que o jogo terminou empatado, certo? Mas o Santos até que criou chance no primeiro tempo, na minha opinião. Teve uma bola na trave do Santos, né? Acho que se não me engano, teve 2 bolas na trave do Santos, mais um gol, né? O Fortaleza melhorou no segundo tempo. O Santos até que eu acho que foi merecedor do resultado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fortaleza empatou o jogo, foi um pouco melhor, na minha opinião. Quer dizer, o jogo no segundo tempo foi equilibrado. O Fortaleza conseguiu um empate, né? Como você disse, né? Como o André disse, não, o trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza é excelente, né? Ele tira leite de pedra desse elenco do Fortaleza, né? Que tem peças interessantes, na minha opinião, mas é um elenco limitado. Eu acho que o Fortaleza vai conseguir uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, né? Talvez no G8 para conseguir Libertadores, eu acho viável, né? Caso saia um G8 nessa bagunça toda, né? Eu acho que dá para o Fortaleza conseguir uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, eu acho que o jogo equilibrado, sabe? Eu acho que o segundo tempo, primeiro tempo até que foi um pouco melhor.
Eu acho que os dois tempos foram até que o primeiro tempo foi melhor que o segundo tempo, na minha opinião, né? Porque teve mais chances, na minha opinião, que o segundo tempo. E eu acho que o jogo merecido o empate por 1-1 nesse jogo, na minha opinião, né? Agora já vamos passar para a parte final do programa. Agora eu vou querer perguntar para vocês sobre a expectativa dos times brasileiros na Libertadores essa semana. Bruno, quais são as suas expectativas para os times brasileiros da Libertadores dessa semana? Tem como você repetir a pergunta? Essa última parte eu não consegui escutar direito. Tá. Eu queria saber qual a sua expectativa para os times brasileiros dessa semana na Libertadores. Qual a sua. Você espera de cada um resumidamente, para a gente encerrar aqui. O Flamengo, que enfrenta o Independente Del Valle no Maracanã, pega o time do Independente Del Valle também destacado. Ontem foram confirmados mais 4 casos de coronavírus no clube. Então eu acho que o Flamengo ele está mais preparado para esse jogo do que o próprio Independente Del Valle. Tanto na partida passada, eu vi que agora jogadores como o Felipe Luiz e mais alguns outros vão poder voltar a jogar, vão reforçar o clube. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar do Independente Del Valle. Eu não vou falar para você que o Flamengo ele goleia o Independente Del Valle ou vai fazer um jogo que vai ser um ótimo jogo, até porque o Independente Del Valle é bem treinado e eu acredito que o treinador, mesmo faltando peças fundamentais para o elenco, ele consegue ainda fazer o time jogar bem. O Santos, se eu não me engano, ele é líder do grupo dele, então ele não tem muita dificuldade. O Santos, na minha opinião, é o grupo mais fácil, junto do Palmeiras. É obrigação para mim de se classificar. Só que eu acho que o Santos ele não consegue avançar muito na Libertadores, pelos fatos que a gente disse agora há pouco, que o Santos é muito dependente, ele ainda não encontrou seu futebol. O São Paulo, que vai enfrentar o grande desafio do clube, eu acho que é complicado, porque, por exemplo, essas derrotas que o São Paulo vem sofrendo não são derrotas como foi, por exemplo, do Flamengo. Quando o Flamengo foi goleado pelo Independente Del Valle, aquilo serviu para o time acordar e para surgir uma certa pressão em cima do treinador para ele aprimorar os trabalhos. Agora o Fernando Diniz não tem um jogo que sirva para ele acordar e a mesma coisa acontece com o Grêmio. Então, se o São Paulo não ganhar agora do River Plate, o que eu acredito que vai acontecer, o São Paulo vai ser eliminado, né, da Libertadores. E eu acho que o São Paulo consegue brigar pelo Sul-Americano, caso venha jogar, mas ser campeão é muito difícil. O Grêmio é o que eu disse agora há pouco, em questão do São Paulo. O Renato Gaúcho não acorda que o time dele está jogando mal e é bastante dependente de atuações individuais. E ele deu sorte que o grupo dele também não é um dos grupos o grupo da morte. Mas ainda tem risco do Grêmio não classificar. Então, eu acho que o Grêmio passa, mas eu acho que o Grêmio tem que começar a acordar, porque se o foco for realmente a Libertadores, fica difícil pro clube passar. O Atlético Paranaense vem voltando a ter bons resultados. São 5 vitórias seguidas, se não me engano. Então, o clube já se achou novamente e tem de tudo para terminar aí a fase de grupos sendo líder. E o Palmeiras, que mesma coisa, é um time inconstante, mas pega um grupo fácil, então classificar é obrigação. E, se não me engano, eu falei todos, não esqueci de nenhum time brasileiro, Libertadores. Inter. Tem o Inter e o Furacão. Isso, o Furacão eu falei. O Inter. O Inter, ele é líder do grupo, né? E tem tudo para continuar sendo líder do grupo. Ele apresenta o melhor futebol entre os 4, só que o Kudê é o que eu disse no programa anterior. Ele já tem que começar a definir se ele vai querer brigar pelo Libertadores ou pelo Brasileirão. O elenco dele é limitado e sempre que ele joga com um time misto ou time reserva, o elenco não faz um bom desempenho, como foi quando perdeu para o Goiás, quando perdeu para o Fortaleza.
Então ele tem que se decidir logo para não acontecer em cima da hora. Porque se ele fica nessa de ou joga o Brasileiro ou joga a Libertadores, vai chegar uma hora que ele vai querer jogar só a Libertadores, só que ele já vai estar ruim, porque os jogadores vão estar muito cansados, ou ele vai querer só jogar o Brasileiro, só que ele vai ter perdido muitos pontos, como tem sido agora, que ele já podia ter sido líder, como por exemplo no jogo contra o Goiás, aquilo seria uma vitória fácil para o Inter, na minha opinião, se jogasse com o elenco principal. Então o Cudê tem que se decidir logo qual o campeonato que ele quer focar, porque o elenco do Inter é bem limitado. Bom, Pedro, resumidamente, o que você espera dos times brasileiros na Libertadores essa semana? Eu concordo bem com o Bruno aí em tudo o que ele falou aí. Só porque, tipo assim, eu ainda acho que o Flamengo todo mundo acha que é o mais favorito brasileiro e mais longe, né? Talvez pegar ser campeão de novo. Mas do outro time, assim, talvez que eu espero também que possa surpreender é o Internacional, porque o Cudê é argentino, né? Tipo assim, de Libertadores talvez ele possa até ir bem. Acho que o time do Inter, querendo ou não querendo, tem uns caras ali, igual o Cuesta, uns caras com garra ali, o Galhardo também bom. Eu acho que o Inter talvez seja um outro brasileiro que talvez possa chegar, dar mais trabalho, né? Ir mais longe. Mas, tipo, mas não vai passar muito disso, não. Palmeiras, eu acho que ainda vai classificar em primeiro fácil, mas dificilmente passa das quartas de final, eu acho. O Grêmio. O Grêmio talvez é outro também, né? Porque o Renato é um rei de Copa, né? O cara é bom. Então ele pode nos surpreender aí também. Talvez mais. Não acho que também, se passar das oitavas, talvez possa ir bem. O único brasileiro eu acho que não vai se classificar é o São Paulo, que é bem óbvio, né? Que a situação é muito difícil, é quase impossível. Se eles arrancar um empate lá, já é um grande lucro. Vai brigar para o Sul-Americano, mas deu também, dificilmente vai passar. Acho que vai ser igual o Corinthians ano passado, cair numa semifinal, umas quartas. O Atlético Paranaense também outro também pode ser, até mais ou menos o Eduardo Barros lá está fazendo um bom trabalho, né? Assumiu, o time voltou a jogar bem de novo, tá apresentando bom desempenho no Brasileirão e na Libertadores, né? Conseguiu ganhar na altitude lá também. Eu acho que posso ir longe também, talvez pegar umas quartas, deram semifinal, só que o negócio é que esses times aí, se avançar tudo, pode se encontrar na fase final, né? E talvez um ou outro possa cair. Mas aí talvez eu acho que por isso o Atlético também possa ir muito tão longe. Mas o Santos também é outro que pode sofrer, porque daqui para lá vai ter que ficar tanto Brasileirão quanto Copa do Brasil, mata-mata da Libertadores, vai classificar em primeiro também. Então, eu acho que passa antes também é o outro que pode parar nas quartas de final, mas é isso. O que eu acredito agora, o Flamengo, eu deposito todas as esperanças, que acho que pode ser campeão de novo, ainda mais que tem o melhor elenco de todos que tem na América do Sul. Talvez é o único que possa, além de que a final desse ano é no Maracanã, né? Também talvez possa dar um gás maior. E tipo, se o Domi encaixar o time voltar a jogar bem, fazer um bom futebol, apresentar um bom campo, talvez é grande e forte. Quarta-feira acho que deve ganhar do Del Valle, porque o Del Valle tem novos casos lá, vai ter desfalque, jogou no meio de semana contra o Barcelona, empatou em casa, né? Então deve vir aí meio focado, então acho que o Flamengo vai passar, não vai passar em primeiro. Eu ainda acredito que passa em primeiro, né? Mas é isso, eu acho que o Flamengo vai ser campeão por ser Flamengo, né? O Flamengo vai longe. Flamengo e Inter, as minhas apostas. André, sua expectativa para encerrar aqui, eu não vou ter tempo de falar, né? Porque eu tive um probleminha aqui, mas, André, sua expectativa aqui para os times brasileiros dessa semana na Libertadores? Então, essa semana, vamos lá, vou começar aqui na ordem dos grupos. Falando do Flamengo, acho que o Flamengo joga hoje pela liderança e a próxima partida pela classificação, porque independente do... Hoje não, perdão, essa semana. Independente do resultado contra o Del Valle, o Flamengo vai ter que pelo menos empatar com o Júnior em casa para classificar, sem que nenhuma combinação de resultados possa eliminar o clube. Acho que o time tem muitos desfalques, sim. Ainda não tem confirmação de que os jogadores que estavam com coronavírus na primeira, aqueles 7 que ficaram de fora contra o Barcelona, que eles vão poder retornar, ainda não tem essa confirmação. Então, até agora, o Flamengo tem um zagueiro, por exemplo, disponível, o Natan,
que fez a estreia ontem contra o Palmeiras. Só tem um zagueiro no elenco disponível para a partida, tem por volta de 11 jogadores ou 12 disponíveis por enquanto, então o Flamengo vai passar assim, um aperto contra o Del Valle, por mais que o Del Valle tenha um ou outro desfalque, né? Teve os casos de coronavírus. Acho que, apesar da partida ser no Maracanã, o Flamengo pode sim tomar uma pressão e vai ter que fazer uma grande partida e todo remendado de novo. Acho que é um cenário complicado para essa partida, mas um horizonte bom, um horizonte positivo para a continuação da competição. Falando do Palmeiras, o Palmeiras pegou o grupo mais fácil da competição e vai só confirmar a classificação dele e ir em primeiro lugar. Vai enfrentar o Bolívar em casa. O Bolívar é um time fraquíssimo, muito limitado e vai estar desfalcado do principal jogador, que é a altitude. O Palmeiras tem tudo para vencer com tranquilidade, mesmo num cenário em que o Luxemburgo tem um time fraco. Um time fraco, no caso, no coletivo fraco. Tem peças muito fortes e um futebol fraco. O Palmeiras é um grande desperdício de talento, mas nem isso, nem um time tão mal treinado vai conseguir perder pontos para o Bolívar em casa. O Palmeiras vai ganhar tranquilo, na minha opinião. Falando sobre o Atlético Paranaense, o Atlético pega o Jorge Wilstermann em casa e já venceu na altitude, na Bolívia, conseguiu a vitória. Acho que vai conseguir mais uma vitória em casa, tem tudo para ganhar. O time do Atlético se encontrou nas últimas partidas, está jogando um futebol interessante, deve confirmar a classificação agora na próxima rodada, então, provavelmente até em primeiro lugar, que é bem importante para o clube. Falando do São Paulo, cara, para mim o São Paulo está virtualmente eliminado, porque além de ganhar do River fora de casa, São Paulo precisaria contar ou com que o River não vença a LDU em casa, que é um cenário bem difícil da gente acreditar, ou que, caso o River vença, o São Paulo consiga tirar nessas duas partidas. Olha, se fosse, sei lá, o Flamengo de Jorge Jesus no auge, ou o São Paulo de Pelé, a gente até poderia ter alguma esperança, mas esse São Paulo do Diniz ainda tem muitos problemas a serem consertados. É difícil de ver uma classificação para o time paulista. Acho que talvez seja interessante buscar o título da Sul-Americana. Eu sei que é chato para o torcedor de São Paulo ouvir isso, mas infelizmente a gente tem que ser realista. São Paulo não tem muita perspectiva. Falando da dupla Grenal, o Grêmio enfrenta o Católica em casa e o Inter enfrenta o América de Cali fora. Acho que é curioso, né? Porque os dois podem se ajudar caso vençam seus jogos e classificarem juntos. Porque os dois estão com 7 pontos, né? Dependente só de si para se classificar e brigam até pela liderança. Acho que os dois vão se classificar assim. O Grêmio agora tem que provar que o jogo contra o Católica fora de casa foi um acidente de percurso, digamos assim, porque o time foi amassado no Chile. Então o Renato tem que vencer esse jogo para se consolidar e se firmar, porque eu acho que uma eliminação na Libertadores é algo inimaginável. Se ele perder em casa para o Católica, eu acho difícil até dele se manter no cargo, caso ocorra essa eliminação. Seria um resultado muito ruim. Já o Inter vai jogar fora de casa, teve um bom primeiro tempo na última partida contra o América, mas sofreu, né? Conseguiu a vitória só no final. Mas eu ainda acredito que o Inter possa conseguir sim um resultado, conseguir pelo menos um empate, que já seria muito bom para se classificar. Acho que os dois times se classificam, para ser sincero. Para encerrar, o Santos. O Santos que está bem, né, no grupo. O grupo não é muito forte, mas o Santos tem 4 pontos de vantagem, está virtualmente classificado. Vai enfrentar na próxima partida, só confirmar aqui. O Santos pega o Olímpia fora de... Não, Olímpia? Não, Olímpia é a última rodada, perdão. Não, Olímpia foi a Olímpia. É Olímpia, isso. Fora de casa. Fora de casa. Então, se o Santos conseguir um empate contra o Olímpia, ele se classifica e praticamente em primeiro lugar, vai brigar ainda com o Defensa e Justiça. Acho que é uma fase de grupos muito boa para o Santos, que não tem tanta perspectiva de título, mas cada fase que avançar é importante até para fazer um caixa, porque o time tem dificuldades financeiras. Acho que o Santos se classifica sim, se classifica bem.
tem tudo para conseguir segurar o time do Olímpia, que é um time que oscila bastante, não é um time forte. A semana para os brasileiros deve ser positiva, com exceção, acho que do São Paulo, que deve confirmar a eliminação, porque é difícil de acreditar que o time vai vencer o River fora de casa. Sim. Eu também fazer um problema aqui, então vou poder falar aqui da minha expectativa dos times brasileiros na Libertadores. Bom, assim, eu vou falar aqui por ordem da tabela aqui que eu tô vendo, né? O Grêmio vai pegar a Universidade Católica, né? Lá na Arena do Grêmio, na minha opinião. O Grêmio, mesmo com esse futebolzinho que precisa melhorar, deve vencer a Universidade Católica, na minha opinião. Eu acho que o Grêmio deve vencer, né? O Internacional vai pegar o América de Cali fora de casa, jogo difícil, mas eu acho que o Inter deve vencer na minha opinião, porque tem um time melhor que o América de Cali, na minha opinião. O Atlético Paranaense vai pegar um adversário fraco, o Jorge Wilstermann, que consegue sobressair mais, às vezes, na Libertadores, às vezes por jogar só por jogar em casa, mas fora de casa não consegue se impor, né? É um time até com saco de pancadas quando joga fora de casa, então eu acho que o Atlético Paranaense deve vencer o jogo por jogo tranquilo pro Atlético, deve vencer o Atlético Paranaense. Se o Atlético perder esse jogo, vai ser uma baita zebra. Resumidamente aqui falando, Palmeiras e Bolívar, né? Palmeiras, eu acho que por um lado, uma boa notícia pro Palmeiras. Vou pegar um saco de pancadas que o Palmeiras deve vencer, o Bolívar, né? Mas por outro lado, é um jogo que o Palmeiras deve vencer, mas ainda vai continuar mascarando esse futebolzinho do Palmeiras e do Luxemburgo, né? Mas deve ser uma vitória tranquila do Palmeiras, na minha opinião. River Plate de São Paulo. O São Paulo, na minha opinião, deve ser eliminado. Para mim, deve ser derrotado, na minha opinião. Eu julgo que o São Paulo, se não for eliminado, um empate deve conseguir, que ainda não eliminaria matematicamente o São Paulo da Libertadores com empate, mas estava praticamente eliminado, né? Não teria muita coisa para se fazer ainda, né? Então, eu acho que esse jogo o São Paulo já vai dar adeus para a Libertadores. Flamengo e Independiente Del Valle. Para mim, o melhor jogo dos brasileiros nessa penúltima rodada de Libertadores da fase de grupos. Eu acho que o Flamengo. Eu acho que esse jogo deve dar um empate, na minha opinião. Depois eu vou falar meu palpite, mas eu acho que esse jogo é um jogo bom. Eu acho que esse é um jogo bom, na minha opinião, que deve terminar em empate. Eu acho que o melhor dessa rodada de Libertadores, na minha opinião. Olímpia e Santos. Santos, eu acho que vai ser um jogo difícil pro Santos, vai jogar fora de casa contra o Olímpia. Já na Vila Belmiro já tinha empatado com o time do Olímpia. Vai ser um jogo difícil pro Santos fora de casa, mas eu acho que deve dar um empate. Depois eu vou falar meu palpite. Pô, essa eu já falei aqui, dos times da Libertadores. Queria informar uma coisa também, né, sobre o jogo do Corinthians, vai ter na quarta-feira. Foi anunciada a rescisão do Casares com o Atlético Mineiro, então o Casares pode jogar já poderia jogar contra o Corinthians, já poderia jogar com o Corinthians contra o Atlético Goianiense lá na quarta-feira. Que eu espero que o Coelho, por favor, bote o Casares e uma vitória, Corinthians, por favor, vem esse jogo pra não me estressar na quarta-feira, Corinthians, por favor, né? Bom, vou passar aqui também os resultados do Brasileirão, né? Falta então o jogo, que é o jogo Fluminense-Coritiba, que falta esse jogo ainda, só falta esse jogo ainda, né? Mas deixa eu só reconectar aqui as coisas que eu já vou falar no resultado do jogo, peraí. Vou passar aqui os jogos da rodada, só para deixar claro que os resultados finais. Só para ver aqui de internet rapidinho, se eu tô... Aqui. Os jogos finais da rodada, os resultados finais dessa rodada de Campeonato Brasileiro. Peraí, estou usando aqui por mim de internet. Vitor, se você quiser, eu tenho os resultados aqui. Quê? Eu tenho os resultados aqui, se você precisar. Ah, tá. Não, já achei. Tá tranquilo agora. Show. Então, vamos falar os resultados finais da rodada. O Sport venceu o Corinthians. O jogo foi na quarta-feira passada por 1-0. O Sport venceu o Corinthians. O Furacão venceu o Bahia por 1-0. Internacional e São Paulo empataram por 1-1. Atlético Mineiro e Grêmio venceu por 3-1. Esses foram os dois únicos times que venceram na rodada. O resto foi tudo empate. O Vasco e RB Bragantino empataram por 1-1. Palmeiras e Flamengo empataram por 1-1. Ceará e Goiás, resultado empate por 2-2. Atlético Goianiense e Botafogo empataram por 1-1. Santos e Fortaleza empataram por 1-1. Falta o jogo entre Fluminense e Curitiba a ser realizado. E que milagre, né? No meu palpitômetro do Inter, tem 3 palpites. Olha que milagre. Bom, né?
Agora vamos para os palpites, né? Palpites dos jogos da Libertadores, né? Deixa eu só procurar aqui. Palpite para os jogos da Libertadores. Bruno, seu palpite para Grêmio e Universidade Católica. Vai ser 1-0 Grêmio. Gol de Isaac. 1x0 Grêmio. 1x0 Grêmio. Seu palpite, Pedro, para Grêmio e Universidade Católica. 2-0 Grêmio. Seu palpite, André, para Grêmio e Universidade Católica. E 2-0 Grêmio também. Vou com o Pedro nessa. Eu vou de 1x0 Grêmio. Palpite para América de Cali Internacional. Seu palpite, Bruno. 2-0 Inter. Seu palpite, Pedro. Vai ser 1-1. Seu palpite, André. Acho que o Inter consegue uma virada heróica, 2-1 fora de casa, na Bacia das Almas, no finalzinho do jogo. Bom, meu palpite também é 2x1 pro Inter. Meu palpite também é 2x1. Palpite para Atlético Paranaense e Jorge Wilstermann. Seu palpite, Bruno. Esse aí dá 1-0 Atlético. 1-0. Seu palpite, Pedro. 2-1 Atlético Paranaense. Seu palpite, André. 3-0 pro Furacão. Meu palpite também é esse. Vou de 3x0 Atlético Paranaense. Palpite para Palmeiras e Bolívar. Seu palpite, Bruno. Palmeiras e Bolívar, né? Vai ser 3-0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras? 3-0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras? Ok. Seu palpite, Pedro, para Palmeiras e Bolívar. 1-0 Palmeiras. Quê? 1-0 Palmeiras. Ok. Seu palpite, André, para Palmeiras e Bolívar. Palmeiras 2-0 Bolívar. Também vou de 2x0 Palmeiras. Palpite para River Plate e São Paulo. Seu palpite, Bruno. 4-1 River Plate. Quê? Quê? 4-1 River Seu Plate. palpite? 4-1. Ok. Seu palpite, Pedro, para River Plate e São Paulo. Mas vai ser 3-0 River Plate. 3x0 River. Seu palpite, André, para River Plate e São Paulo. 2-1 São Paulo. Só pra... Mas palpite... Você fica com palpite improvável? Só pra... O Você vai pro palpite... palpite improvável? Isso, eu tô achando que o improvável vai acontecer nessa partida do São Paulo. 2-1 pra... Não sei como. Tá bom, eu vou de 3x0 River. Bruno, só vou esperar o Bruno voltar aqui rapidinho, só vou... Enquanto o Bruno volta, eu vou para os palpites. Flamengo e Independiente Del Valle. Seu palpite, Pedro. 2-0 Flamengo. Quê? 2-0 Flamengo. Ok. Seu palpite, André. Flamengo e Independiente Del Valle. Cara, acho que vai ser 2-1 Flamengo. Bem apertado esse jogo. Ok. Pode Bruno, prosseguir. Eu vou ficar com a câmera desligada aqui rapidinho. Ok. Bruno, você voltou então. Seu palpite para Flamengo e Independiente Del Valle. Vai ser 3-1 Flamengo. Meu palpite para esse jogo é 2x2 esse jogo. Flamengo Independente Del Valle, 2x2 para mim esse jogo. Agora o último jogo dos times brasileiros, Olímpia e Santos, seu palpite, Bruno. Olímpia e Santos vai dar 1-0 Santos. Quê? Peraí, repete. 1-0 Santos, gol de Marinho. Ok. Seu palpite, Pedro, Olímpia e Santos. 0-0. Seu palpite, André, para Olímpia e Santos. 1-1. O palpite é 0x0 para esse jogo. Tô muito copiando palpites, mas eu já tinha imaginado esse palpite, né?
Bom, pessoal, esse foi o programa Fute Debate, que no canal do YouTube da VFVTV. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Pedro. Obrigado André, pela participação aqui. Obrigado pela colaboração. Que vocês possam participar mais vezes. Muito obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam no canal, ative o sininho e tchau.